pessoal? Tudo bem? Mais um webinar aí nosso, estão preparados? Animados? Terça-feira, 7 horas. Aqui é só... E aí, pessoal, tudo certo? Aqui é só representante raiz, hein? 7 horas, terça-feira. Estão animados para o nosso webinar de hoje? Hoje o tema é muito bacana e acho que vocês vão gostar, né? O pessoal que fez a inscrição. Vamos esperar o pessoal entrando para a gente poder começar. Eu acho que vai ser muito bacana para vocês aplicarem na carteira de cliente de vocês, para vocês terem um resultado aí que vocês gostariam, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente poder iniciar aqui o nosso webinar de hoje, tá bom? Que o tema do webinar nosso, gente, é como montar uma carteira que paga comissão todo mês. Ou seja, como montar, resumindo, né? Como montar uma carteira recorrente, tá? Vou esperar mais um pouquinho que o pessoal está subindo. Porque senão vai pegar a conversa pela metade, né? O nosso webinar pela metade. Próximo mês vai ter outro webinar. Todo mês a gente está soltando webinar, tá, pessoal? É para ajudar vocês aí a estruturar a carteira, a ver a representação como uma empresa, um negócio, né, rentável. Então, a gente está aqui para poder ajudar aí nesses webinários, vocês alavancarem aí a empresa de vocês, viu? Vou compartilhar a tela. Vou compartilhar a tela para vocês poderem... Bom, todo mundo está vendo minha tela, né, pessoal? Então, aqui, olha, como montar uma carteira que paga a comissão todo mês. Para quem não me conhece, eu sou a Paula Yunes, tá, pessoal? Muita gente aí me conhece da comunidade Conecta, que é a comunidade dos representantes comerciais, que eu idealizei, para a gente trocar networking, para a gente, né, mostrar ali as oportunidades de trabalho, né, de indústrias buscando representante. Quem não conhece o Conecta, pede aqui no nosso chat, que a gente manda o link para entrar na comunidade. Tá? É exclusivamente para representantes comerciais, tá bom, pessoal? Aí minha história é muito longa, eu vou falar rapidinho aqui para vocês, para quem não me conhece. O meu pai foi o primeiro industrial no Brasil a montar uma indústria de envelopes de e-commerce, isso há 30 anos, tá? Não existia e-commerce, ele fazia para transporte de valores, ele ficou muitos anos no mercado, ele vendeu a empresa dele, a indústria dele, há mais de 30 anos, mais de 30 anos não, há uns 20 anos, ele ficou muitos anos, e aí ele ficou na representação comercial da fábrica que comprou ele, tá? E o que acontece? Eu assumi o escritório, ele se aposentou há 20 anos, eu assumi o escritório de representação na época, e a nossa história acaba unindo os dois lados, né? A gente conhece muito o mundo das indústrias, o que eles buscam no representante, o que eles toleram, o que eles não toleram, o que eles admiram, né? Meu pai foi um industrial e eu vivi aquilo, e também o lado dos representantes, né? A gente teve aí, eu fui representante por 20 anos, mais de 20 anos, tenho cliente hoje de transporte de valores ainda, da época do meu pai, de 30 anos atrás, que eles não desgrudam da gente, né? Isso é um reconhecimento muito grande, tá? Então, essa é basicamente um resumo aí da minha história para quem não me conhece, tá, pessoal? E a gente faz esses webinars para poder agregar valor aí para o mundo dos representantes.
por todo esse conhecimento que a gente teve ao longo dos anos, esses dois mundos que a gente transitou por muitos anos, tá bom? Então vamos lá, chega de mimimi e vamos conversar. Aqui é o seguinte, pessoal, a gente vai falar hoje de como montar uma carteira que paga a comissão todo mês, tá? Resumindo, o que significa? Como a gente monta uma carteira que paga receita recorrente, né? Que todo mês você tem ali batidinho, principalmente empresas, clientes que compram, que precisam repor seus estoques todo mês, tá? Por onde a gente começa, né? O que eu vi ao longo dos meus anos todos, né? E o que eu vi quando eu assumi a carteira do meu pai, né? Há 20 anos atrás, 25, 20, já perdi as contas, tá? O quê? Que a maioria dos representantes, eles têm um mês excelente, pô, a comissão foi boa, bacana, fechei uns pedidos legais, mas no outro mês, a comissão baixa, né, pessoal? Ou seja, ele não tem uma previsibilidade de receita. Muitos representantes vivem nessa gangorra, tá? E quando a gente tem uma gangorra dessa de receita, pessoal, fica, né, a vida fica muito estressante. A gente não dorme direito à noite, você fica morrendo de medo de perder uma conta grande, porque se você perdeu, você está na lama, você não tem como repor rapidamente, né? Então, eu conheço muitos representantes que vivem nessa vida louca, né, digamos assim, entre aspas, tá, gente? E isso faz mal para a saúde, isso faz mal para a família, né? Isso reflete nos nossos filhos, essa tensão constante. Então, a gente precisa estruturar adequadamente a nossa carteira. Para quê? Para ter um pouco de paz, né? Para transmitir paz, para não viver com esse estresse constante, tá, pessoal? Vou deixar essa pergunta aqui para vocês refletirem. Isso acontece com vocês? Essa pressão para fechar novos pedidos, né? Então, por quê? Não fechar novos pedidos porque você quer aumentar a sua carteira, né, de uma forma tranquila. Não, você precisa fechar novos pedidos porque senão você vende o almoço para comer a janta. É esse tipo de pressão que eu estou falando aqui, tá? Aqui, gente, a realidade da maioria dos representantes ganha bem, né? Aí, né, vende muito, ganha bem, para de prospectar e o faturamento cai. Então, vai muito dessa dinâmica, né? Eu conheço representantes, pessoal, que tem três clientes na carteira. Gente, é pior que entrar numa montanha-russa, né? Imagine você ter 3 clientes da carteira, uma carteira concentrada dessa. Nem vou falar 3, vou falar 5. 5 clientes que te sustentam ali, tá? Que se você perde um, você não consegue pagar suas contas, né? Mesmo que seja uma receita recorrente, tá? Dificilmente você vai ter 5 clientes grandes de receita recorrente. Normalmente você tem 1, 2 quando você tem muitos, né? Então, como que a gente estrutura essa representação para poder dormir tranquilo, tá, gente? Aqui é um erro que a maioria dos representantes cometem, né? O que significa isso, né? A maioria trabalha com pedidos, tá? E não com estratégia na carteira, tá? Vou tirar pedido aqui, vou tirar aquele pedido ali. E qual é a estratégia da carteira? Como está dividida a minha carteira, né? Como que eu gerencio essa carteira ao longo dos anos, ao longo do ano que seja, né? A gente precisa começar, tá? Aproveitar que ainda é começo de ano, né, gente? Então, a gente está no primeiro trimestre do ano, né? Como que a gente, durante esse ano, como que vocês querem chegar no final do ano? Isso é uma pergunta que eu faço para vocês, né? Nós estamos em março, nós temos até dezembro. Como vocês querem chegar com a carteira de vocês no final do ano? Para vocês almejarem isso, para vocês olharem para trás e ter êxito e se sentir satisfeito com o que vocês plantaram, vocês precisam começar agora, tá? Aqui a diferença dos representantes de alta performance para os representantes que não têm alta performance, tá? Eles não vivem, pessoal, de vendas pontuais, tá? Então, por quê? Eles constroem uma carteira de clientes recorrentes, clientes que compram todos os meses. Paula, como é que eu faço para criar uma carteira de clientes recorrentes? Nós vamos falar aqui um pouquinho. Quais são os principais passos para você
alcançar esse objetivo e ter sossego, e ter tranquilidade, criar um colchão ali para vocês, tá? Não terem que ficar vendendo o almoço para pagar o jantar, tá, pessoal? Então, aqui, o que tem aqui que é muito importante, tá? Um representante A, ele tem 20 clientes esporádicos. O representante B tem 10 clientes que compram todo mês. Quais vocês gostariam de ser? O que tem 20 clientes, ele compra um mês esse, no mês seguinte não compra, em abril, em maio ele vai comprar, ou vocês preferem ter clientes que compram todo mês, né? Mesmo que sejam, pessoal, quantidades menores, né? Pensa aí, eu quero ter um cliente que compra muito e o resto, né, que compra muito mês esporádicos, ou eu quero um cliente, 10 clientes que me compram muito todo mês, tá? Então, vocês têm que pensar nisso. Pô, eu prefiro ter um cliente só que compra todo mês ou 10 que compram todo mês, mesmo que sejam menores. Aqui é uma diluição de risco, né? A gente não pode concentrar a nossa carteira, tá? E aqui a gente consegue ter uma receita previsível. Porque você perdeu um, você tem 9. Você perdeu um grande, você não tem nenhum, porque você acaba ficando muito vulnerável, tá? Qual que é o segredo da previsibilidade? Vou colocar aqui para a gente poder falar. Não é sorte, não é ter apenas clientes grandes, muito pelo contrário, tá? São ter clientes que compram com frequência, tá? O que acontece? Eu tenho conversado com alguns representantes que eles têm. A gente tem dois extremos aí que eu tenho visto muito, né, pessoal? Uma carteira de clientes que o representante tem, vamos colocar, com 10 clientes, mais que 3 é 80% do faturamento dele. Compra todo mês? Compra, mas a carteira está concentrada. Ele precisa diluir isso daí. E o outro são representantes que eu vejo muito, que ele tem 30 clientes, só que nenhum compra todo mês. Um compra um mês, fica 3 meses sem comprar, depois ele compra mais um mês. Então, ou seja, são dois extremos. Esses dois perfis de representantes, eles estão vendendo almoço para comprar janta. Um, sobre a pressão, que se ele perde aquele cliente grande, ele não tem como pagar as contas, né? E o outro que não tem previsibilidade nenhuma, né? Um mês ele ganha 1.000, no outro mês ele ganha 5.000, no outro mês ele ganha 2.000, né? Então a gente precisa ter clientes que compram com frequência, tá? Mas clientes que sejam nem tão grandes e nem tão pequenos, tá? Aqui eu vou passar para vocês como que a gente faz os pilares dessa carteira previsível. São 4 pilares que a gente precisa estruturar para a gente conseguir, no final do ano, né, olhar para trás e falar: bom, eu estou estruturado nesses pilares. Eu tenho uma carteira que me paga todo mês receita recorrente. E que se eu perder um cliente, eu não vou ter que vender o almoço para comprar a janta. Né? Isso que eu falei agora, pessoal, é o resumo da carteira de cliente ideal de um representante, tá? Os 2 itens, clientes recorrentes, né? E carteira pulverizada, tá? Não adianta você ter uma carteira recorrente, que eu já vi vários representantes, só que ele tem três indústrias, 3 empresas na carteira dele. Ele tem previsibilidade? Ele tem. Ele sabe quanto ele vai receber todo mês? Ele sabe. Só que se ele perder um, ele não paga as contas dele no mês seguinte, né, pessoal? Tá bom? Aqui, qual que é o pilar 1, pessoal? Escolher os clientes certos. Ai, Paula, isso eu sei, mas de que forma, né, pessoal? Tem segmentos, pessoal, que eles são recorrentes e tem outros segmentos que não são recorrentes. Então, a gente precisa buscar segmentos, né, na carteira de nossos clientes que sejam recorrentes, né? Eu não vou vender, né, sair vender um item, deixa eu pensar, peça de máquina, por exemplo, uma peça de reposição que demora 10 anos para quebrar uma peça de máquina, quando essa indústria não tem, né, aquele serviço que você agrega, que você consegue receita de manutenção preventiva, manutenção recorrente, né? Estou falando de uma indústria que não tem esse tipo de possibilidade, né, pessoal? Então, você vai vender isso? Você está na lama. Quanto tempo vai demorar para o cara te pedir de novo, né, pessoal? Então, você tem que priorizar empresas com consumo
contínuo, ou seja, que tenha pedidos todos os meses, tá, pessoal? Produção constante. O que significa isso? São empresas que produzem constantemente, indústrias que produzem constantemente, né? Então, ou seja, ele vendeu, ele tem que produzir. Então, vendeu, tem que produzir. Então, você precisa achar consumo contínuo e produção constante, porque ele vai te comprar insumos todo mês, né? Ou seja, é uma forma de você garantir ali a receita recorrente, tá? Necessidade de reposição, né? Então, por exemplo, o varejo. Varejo é um segmento todo mês. Vender uma bota tem que chegar a outra, vender uma blusa tem que chegar a outra, vender uma bolsa tem que chegar a outra, né? Então, é necessidade de reposição, tá? Então, tem que priorizar esses perfis de empresas. E quais os setores que normalmente têm essa recorrência, né? Alguns setores são mais recorrentes que outros, tá, pessoal? Então, vamos lá. Quais? Alimentos. O pessoal tem que comer, né? Todo mês a gente faz compra do mês, não faz? Toda semana a gente tá no mercado, na quitanda, né? A gente tá na mercearia, né? Numa adega de vinho, né, pessoal? A gente está comprando refrigerante. Então, esses setores são setores que compram continuamente, né? Então, tente olhar para as indústrias que vocês representam, né? E ver se encaixa nesse setor de alimentos, por exemplo. Uma outra coisa importante, pessoal, é representar indústrias que te dê essa possibilidade, né? Que você consiga vender recorrente para elas, né? Porque senão também tem indústrias que a reposição é muito longa, né? Não dá para a gente fazer esse erro, né? Entendeu? Certo, pessoal? Vamos lá. Qual é o outro? Cosméticos, tá? Cosméticos também. Gente, mulherada é shampoo, é condicionador, né, unha, esmalte. Então, os cosméticos também são setores que compram continuamente. Então, ou seja, né? Qual é um ponto importante aqui, né? Que eu quero falar para vocês. Quem vende linhas de cosméticos ou vende insumos para os cosméticos tem condição de fazer uma receita recorrente, né? Então, é isso que vocês têm que pensar, tá? Aqui, outro setor que compra, farmacêutico, né, pessoal? Tanto quem vende para a indústria farmacêutica, como quem vende para o varejo farmacêutico, né? Olha só, por quê? Todo mundo compra remédio todo mês. Todo mês a indústria farmacêutica produz remédio para vender. Então, é um círculo, né, pessoal, de compra. Então, receita recorrente, tá? Embalagens, né? As embalagens é outro setor, né? Que também tem compra recorrente, né? Por quê? Todo mês você precisa de embalagens, certo? Todo mundo compra. Aí você vai vender embalagens para quem, pessoal? Tem duas coisas aí, né? Para todas as indústrias de alimentos, de cosmético, farmacêutico, pet food, o céu é o limite para embalagens. E quem vende para a indústria de embalagens também consegue fazer uma receita recorrente. Tinta, né? Verniz, né? Papel, resina plástica, né? Então, assim, todas as resinas plásticas. Então, você vê que uma coisa leva a outra, né? Qual outro? Indústria de consumo, né? Que a gente falou aqui um pouco, né? O quê? Bolsas, calçados, né? Roupas, né? Toda essa indústria de consumo, que cada hora é uma moda diferente, cada hora é um estilo diferente, também. Quem vende para esse perfil de setor tem que vender todo mês, tá? Então, e quem vende também roupas, né, pessoal? As grandes magazines, as lojas, também vende todo mês. Então, assim, esses setores, eles têm muita recorrência, tá?
Alimentos, né? Você vai vender para a indústria de alimentos e vai vender para o varejo, né? Que é a indústria de consumo, né? Você compra comida nos supermercados também, todo mês eles têm que repor o estoque. Então, esse perfil de clientes, pessoal, eles precisam comprar sempre, né? Então, quando vocês forem pensar, né, que indústria que eu vou representar? Estou precisando aumentar minhas representadas, estou precisando aumentar. Eu estou com uma representada só, né? A primeira coisa que eu sempre falo para os representantes: quando vocês forem pegar uma outra representada, tem que pegar uma representada que se converse entre si, né, gente? Eu não vou pegar uma representada de peça automotiva e a outra representada que eu tenho é de caixa de papelão, né? Ou caixa de papel cartão, né? Então você tem que conversar com as representadas, porque o que você vende numa representada, num cliente final, você consegue colocar uma venda agregada ali de uma outra representada. Você gasta menos tempo, você gasta menos tempo de deslocamento, menos tempo com prospecção, você já conhece a pessoa, o decisor. Então, isso tudo vocês têm que pensar, tá? E outra, estou montando uma representação agora, estou indo para uma representação. Quem que eu vou representar? Né? Quais indústrias que eu vou escolher? Então, a gente tem que pensar muito bem, para não escolher indústrias que a recorrência é menor. Senão, você vai ter que ter uma carteira muito maior, né? E não consegue ter previsibilidade na hora da venda, tá? O pilar 2, pessoal, escolher os clientes certos, né? De que forma? Estruturar a carteira sua ABC, tá? Então, como que está a sua carteira hoje, né? Grandes contas, alto faturamento, qual é a porcentagem dessa carteira sua, né? De grandes contas com alto faturamento? Qual é a porcentagem de clientes médios, tá? Compras frequentes, né? E o C, clientes menores, mais recorrentes. Aqui, pessoal, é melhor você ter 10 clientes médios comprando todo mês, tá? Que você cria uma base, né? Você cria uma comissão base ali, um colchão para a sua representação, tá? Então, você precisa olhar para dentro da sua carteira, né? Começa amanhã, segmenta a sua carteira, vê como ela está dividida, tá? E aí, o que você faz, tá, pessoal? Busque clientes médios, compras frequentes. Por quê? Os clientes médios normalmente são mal atendidos. Ninguém fica ali igual urubu nos clientes médios, tá? Então, qual é o cliente médio? Cada setor tem um. Cada indústria, ela coloca ali o que significa cliente médio para ela. Então, cada representante precisa, né, estipular o que é cliente médio para mim. Né? Um ticket médio de 20 mil, 50 mil, de 100 mil, cada um tem o seu, tá? No mercado. Então, vocês precisam setar essa carteira, tá? Para quê? Para onde vocês vão a partir de agora que vocês segmentaram, né? Olha para a carteira de vocês, como que estão as grandes contas, como que estão os clientes médios e clientes menores. E com quem que eu vou perder mais tempo? Hein? São os clientes menores? São os clientes médios? Né? São os clientes grandes? Então, aí, se eu tenho muitos clientes médios, né, com compras frequentes, eu vou despender mais tempo na minha carteira com os clientes médios, tá? Se eu tenho clientes menores, também com compras frequentes, recorrentes, mas quanto que dá aquele ticket médio? Clientes menores, a gente tem que fazer a conta. Eu já tive representante que tinha 80 clientes pequenos. 80. 5 mil reais de comissão, com 80 clientes. Não dá, você tem que olhar para dentro da sua carteira e entender, peraí, eu tenho 80 clientes que me dá 5 mil reais de comissão, quanto que dá dando meu ticket médio? Vale a pena isso para mim? Né? E não eram clientes recorrentes, tá, pessoal? Eram clientes com compras esporádicas, tá? E eu tenho certeza, se vocês levantarem aí dentro, vocês vão encontrar umas coisas meio complicadas, tá? Então, e aí, a partir desse momento, você começa a estruturar. Como que você busca clientes médios, né? Que compram frequentes, tá? Por quê? Porque eles não são tão pequenos, né? Que vão te ocupar, você vai ter que ter muitos pequenos
para poder dar conta. Eles não são pequenos, eles são médios. Você pode disponibilizar mais tempo para eles, para garantir que eles ficam por muito tempo na sua carteira. Como que você acha esses clientes? Uma pesquisa de mercado, né, pessoal? Tem que fazer pesquisa de mercado. Tem várias ferramentas aí que você consegue. Teve um webinar nosso no passado que eu fiz de ferramentas de prospecção. Você faz pesquisa de mercado, né? Qual o tamanho desse mercado? Eu quero entrar no mercado varejistas, de pequenos supermercados regionais. Então, você consegue fazer um levantamento pelo KNAI, né? Tem algumas ferramentas que fazem isso. Poxa, eu tenho 100 mercados varejistas de médio porte aqui na minha região. E aí você faz uma estratégia de prospecção em cima desses clientes médios, né? Ou, não, Paula, eu prefiro ter, em vez de 3 contas grandes, o meu mercado me possibilita que eu tenha 15 contas grandes. Eu dou uma pulverizada na minha carteira, né? Não fico tão concentrado, com 15 contas grandes, mais ou menos aí 10% cada um, eu não tenho esse problema, 7% de cada um, mas eu prefiro as contas grandes, ok? Compra todo mês? Compra. Se você perder, não vai impactar tanto. Então, gente, é estratégia, né? Mas precisa comprar todo mês. Como você vai saber se eles compram todo mês? Fazendo uma prospecção, né? Você tem que prospectar de uma forma correta para entender se essa empresa faz compras recorrentes, né? Na sua ligação de descoberta, na sua reunião presencial, tá? Então, Paula, puta, eu tenho ligado, não tenho conseguido clientes recorrentes. Pessoal, você vai deixar de vender? Não, você vai fazer aquela venda, você já estava lá. Só que você não vai despender seu tempo com esse cliente. Você tem que buscar clientes que formam um colchão na sua carteira. É isso que você tem que buscar, tá? Aqui é uma matriz de potencial recorrente, né? Para quem que a gente vai, né, gastar mais tempo na nossa carteira? Você montou a carteira, né? Você montou, tá pronta, você conseguiu fazer essa prospecção, tá? De clientes recorrentes. Você vai despender mais tempo para quem? No ouro e no prata. Por quê? A frequência de compra deles é maior, tá? E eles vão ficar com você por mais tempo, né? Que é o tempo de vida deles. Eles vão comprar de você por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, tá? Mas antes de você usar essa matriz para ver quanto tempo você vai despender na sua carteira, você precisa escolher os clientes certos, que é o pilar 2. Uma pesquisa de mercado. Por exemplo, o setor varejista, pessoal, como é que eu fazia na época que eu vendia embalagens, tá? Eu entrava no site, vou dar um exemplo, que aí vocês vão encontrar um jeito de vocês. Eu entrava no site, por exemplo, suplemento alimentar. Eu entrava nesse site e lá no e-commerce deles tinha os preços, né? A gente viu os preços ali. Você busca o faturamento dessa empresa, tá? Dessa indústria. O que você faz? Você faz um ticket médio dentro daquele site, de quanto que é o ticket médio dele. Vou anotar aqui, tá? Vamos supor, aquele cliente faturava R$100 por mês, tá? O ticket médio do site, tá? Era R$10, né? Eu dividia 100 por 10, né? O ticket médio dele, tá? E aí eu fazia a conta de quantas embalagens. Então eu fazia assim, bom, quanto que essa pessoa gasta de embalagens, né? De suplemento? 20%, né? 10% da receita dele vai para embalagem, né? Então, eu escolhi um índice ali que eu achava que era condizente. Vocês precisam dar uma estudada para entender para vocês qual é esse item de condizente e dividia, tá? E aí eu calculava mais ou menos a quantidade de embalagens que ele usava, tá? Então, por quê? Para eu saber, né? Se ele é um cliente muito pequeno, ele ia comprar a minha quantidade mínima uma vez a cada 3 meses, né? Ou se ele era um cliente grande, que ele tinha uma recorrência na compra dele, tá? Por quê? Clientes pequenos podem ter recorrência, né, pessoal? Só que é muito pequeno. O ticket médio seu vai baixar muito e você vai gastar muito tempo com esse perfil. Então, o ideal é cliente recorrente, médios, para você fazer uma carteira melhor, que você possa gastar mais tempo
e menos clientes, mas que te dão compras recorrentes com ticket médio maior. Ficou claro, pessoal? Então, cada segmento tem a sua forma de calcular. O de embalagens eu fazia dessa forma. Entrava no site, via a receita dele, via quanto que era o ticket médio e calculava mais ou menos a quantidade de embalagens que ele usava, né? Eu colocava uma porcentagem ali. E eu via se era um cliente muito pequeno, não valia a pena, eu nem ligava, tá? Cada segmento de vocês aí, vocês têm que achar uma forma de calcular isso, tá? E aí você já faz uma pré-qualificação dos clientes recorrentes, tá? Aqui, pessoal, prospecção constante. Aqui é onde muitos representantes se afogam, né? Então, o que eu vejo, tá? Já conversei com muito representante que a pessoa há 10 anos, há 15 anos, tinha uma carteira bacana, recorrente, de clientes grandes, tá? E a pessoa parou de prospectar. Ela simplesmente parou de prospectar, né? E aí, o que acontece? Ele começa a perder cliente, né? E o faturamento cai. E ele não se atenta que ele está entrando ali num abismo que ele precisa prospectar, tá? Então, mesmo com clientes recorrentes, pessoal, vocês precisam prospectar, tá? Por quê? Porque se você perdeu um cliente, você repõe todo mês prospectando, né? Se você tem ali uma perda de 10% ao ano de clientes, 15% ao ano, ou se você perde, né, um cliente grande, porque pode acontecer, né, gente? Mesmo que faz 5, 10 anos que você está com ele, pode acontecer, tá? Você tem um colchão ali de clientes menores, ou você tem, né, clientes medianos, tá? Então, representantes de alta performance, eles prospectam sempre e continuadamente. Para quê? Para não cair naquela vala de parar de prospectar. Pô, eu estou bem, eu fiz um colchão, eu tenho 10 clientes recorrentes, 15 clientes recorrentes, um ticket médio bacana para mim. Então, você dá uma relaxada. É quando a gente dá a relaxada, que a gente não prospecta. Paula, não tenho tempo para prospectar. Paula, não consigo prospectar. Pessoal, vocês precisam gerir melhor o negócio de vocês. Isso é gestão, né? Prospecção é gestão. Precisa dividir ali a sua rotina diária, né? Ver se cabe um ajudante, né? Isso é gestão. Né? Não vale a pena ter um back office ali para você poder crescer ali as suas vendas, né? Então, tudo isso é gestão, tá, pessoal? Precisa prospectar constante. Eu já vi muito representante em situação muito difícil, tá? Quando eu assumi o escritório do meu pai, há 20 anos, meu pai tinha 3 clientes, tá? Não vou nem 3, mas 5 clientes ele tinha, tá? Grandes, tá? Quando eu olhei aquilo, eu falei, se a gente perder um cliente, a gente tá frito, não tem a mínima condição, né? Então, eu já passei por isso, tá? O meu pai tinha aqueles clientes, ele não se preocupava em fazer mais prospecção, né? Porque prospecção dá trabalho, né, gente? Precisa de método, precisa de processo, senão também não tem êxito. E quando eu cheguei lá e vi aquele cenário, eu falei, a gente precisa voltar a prospectar, mas prospectar de uma forma inteligente. Buscar clientes recorrentes, buscar clientes com ticket médio que vale a pena para mim, né? De que forma que eu fiz? Dessa forma que eu expliquei para vocês, tá? Segmentando a carteira, primeiro segmenta a carteira, depois busca, faz uma pesquisa de mercado, tem ferramentas para isso, tá? Busca o nome do decisor, tem ferramentas que te dá telefone e e-mail. Já fiz webinar no passado que passei essas ferramentas para vocês. Celular de decisor, e-mail de decisor. Então, você consegue isso, né? E aí, você busca por segmento. Escolhe um segmento primeiro para prospectar. Depois, você vai abrindo o leque, tá? E faz isso que eu falei, entra no site da empresa, tenta calcular o ticket médio, né? Para ver, você consegue entender se ele compra todo mês, se a compra é muito pequena, se é um cliente grande, se é um cliente médio. Tem que pegar os clientes médios para você fazer um colchão na sua carteira, tá, pessoal? E aqui, pessoal, a prospecção, tá?
Vocês que vão olhar ali para dentro da carteira e falar, eu preciso de mais clientes para fazer um colchão de receita recorrente, é dessa forma que precisa ser feito. Coloca uma meta para vocês, 20 novos contatos por mês. Eu conversando com 10, eu consigo um retorno com 10, consigo agendar 5 reuniões, novos 2 clientes. Gente, não é, a verdade é, você saiu para prospectar agora, você não vai fechar no mês seguinte. A gente sabe que as vendas têm um ciclo longo, mas se você deixar para iniciar no meio do ano, como é que você vai chegar no final do ano? Então precisa começar agora, né? Começa agora, nós estamos em março, abril, maio. Em maio você começa a ter um resultado interessante para alguns segmentos. Outros segmentos de varejo, supermercados, né? Cama, mesa e banho, você consegue um resultado talvez um pouco mais rápido. Mas se não começar agora, como é que vai chegar no meio do ano? Como é que vocês vão querem chegar no final do ano? É começando agora, tá? Em poucos meses a sua carteira vai mudar completamente de perfil. Por quê? Para uma carteira concentrada, uma receita que não é recorrente, é a maioria da carteira. Você vai mudando esse perfil na sua carteira. E aos poucos, né, pessoal? Não é de uma vez, mas precisa começar agora, tá? Aqui, pessoal, eu deixei uma orientação para vocês aqui, né? Do quê? Cadência de relacionamento, né? Então, quando você tem a carteira de vocês, que vocês montaram a carteira de vocês, aqui a gente já vai até sair um pouquinho da recorrência, tá? O que acontece? Né? Vocês precisam manter aquela carteira, né? Então, vocês não podem fechar um pedido e não aparecer nunca mais, né? O que precisa? E-mail de conteúdo educativo. Por exemplo, quem está no setor de embalagens, no setor que usa resina plástica, né? Como é que está o mercado hoje com a guerra do Irã? Né? Vocês já comunicaram o cliente de vocês? Vocês foram proativos? Vocês estão esperando vir um aumento de 10, 15, 20%, que é o que está correndo no mercado hoje, né? Então, mandar conteúdo rico, posicionar como é que está caminhando isso da guerra, como é que tá, os fornecedores estão fornecendo, como é que tá, vai ter parada, vai faltar material. Então, isso é uma forma de você mandar um conteúdo educativo, de você se antecipar, né? Você vai fazer ali os seus contatos com esse cliente de carteira para o WhatsApp, de urgências. Olha, minha entrega não chegou, quando chega meu pedido. É uma cadência de relacionamento, né? Reuniões presenciais trimestrais. Antes da pandemia, né, gente? A gente fazia reunião mensal. Eu com os meus clientes, antigamente, quando eu entrei no escritório do meu pai, eu fiz uma tabelinha e todo mês eu tinha assinalado lá que eu ia num cliente. Eu sei que depois da pandemia foi mais difícil. As pessoas não querem receber, elas estão em home office, né? Não querem ver fornecedor. Só que ainda tem muitos, não precisa ser todo mês, né? De carteira, mas você agregando valor para aquele cliente, ele vai te receber um mês sim, um mês não, né, pessoal? Então dá para a gente montar aí uma cadência de relacionamento. Tá? Manda vídeo de demonstração, manda vídeo de feira que participou. Por quê? Isso tudo ajuda a manter uma carteira recorrente de pedidos, né? E não você ir todo mês lá e falar, e aí, tem pedido esse mês? Não, porque senão, que relacionamento que você vai criar com esse cliente, né? A gente precisa criar um relacionamento estratégico, né? E não um relacionamento superficial. Tá? Certo? Aqui, pessoal, o pilar 4, a gestão e previsibilidade. Como que você mede, né, a gestão do seu negócio e a previsibilidade de vendas, né? Quando você sabe que vai entrar no próximo mês, se você tem uma carteira recorrente, você sabe quanto que vai entrar para você todo mês, tá? O ideal é a carteira recorrente de que forma? Com vários clientes, não com 2, 3 clientes na carteira. Você está muito vulnerável, né? Quais as métricas chaves, né? 60% da sua renda, no mínimo, pessoal, aqui eu pus bem mínimo, precisa ser de clientes recorrentes, tá? No mínimo 60%. Tô para falar para vocês aqui de 60% a 80%, tá?
Por quê? Para dormir tranquilo, né? Uma carteira pulverizada, você sabe quanto que você vai ganhar todo final de mês. Se você perder um cliente, não vai te impactar na sua receita. Então, tudo isso é uma gestão que vocês precisam fazer, tá? Taxa de renovação, 85% da carteira precisa ser renovada, né? Porque dessa forma vocês conseguem crescer, né? Os clientes novos que vocês estão prospectando, eles vão agregar na sua carteira. Porque imagina você tem 10 clientes, você perde todo ano 3, 4, né? Mas você ganhou 3, 4 durante o ano. Você está sempre com o mesmo faturamento. É previsível? É previsível. Mas essa acomodação de muitos representantes que eu vejo é perigosa, tá? Porque o cenário pode mudar a qualquer momento. Então, a gente tem que estar sempre buscando novos clientes, novas receitas, tá, pessoal? Essa é a dica que eu dou para vocês. Nunca se acomodem, tá? E tem muito representante que se acomoda. Por quê? Porque foi representante durante muitos anos, né? Tinha uma carteira muito boa, né? Mas o vento, ele muda. Todos que eu falei até hoje, um vento mudou de direção. E eles ficaram numa situação muito complicada depois de alguns anos, tá, pessoal? Então, e o lifetime? O que é isso? O tempo médio que o cliente fica na sua carteira, né? 24 meses, né? 2 anos ali com você, né? Por quê? Você teve um gasto de prospecção, de visita, de tempo, de dinheiro, né? O ideal é no mínimo 2 anos. Tem segmentos, pessoal, de vendas aí que os representantes têm, que pode ficar 5 anos, 10 anos, 20 anos. Se você fizer uma gestão de carteira adequada, você consegue ficar por muitos anos com esse cliente, tá? Isso depende só da gente, né? Tá? Então, o que que acontece? Com essas 3 métricas, a gente sabe, né, quanto que vai ganhar no próximo mês, tá? Antes de começar a prospectar. Você sabe quanto que você vai destinar de dinheiro para a sua prospecção. Pô, eu consigo contratar aquela ferramenta? Não consigo. Consigo contratar um CRM? Não consigo. O que que eu vou ter ali com essa minha gestão para eu conquistar novos clientes, tá? Mesmo se você parte, né, de uma carteira hoje ruim, concentrada, não tem tanto cliente recorrente, mas você tem uma certa previsibilidade só, tá? Mas aí você já consegue mapear e fazer esse processo que a gente conversou hoje de buscar novos clientes recorrentes, tá? Esse pilar 4, pessoal, ele é muito importante, tá? Porque se a gente não busca, né, clientes que te dão 60% a 80% da renda mensal todo mês, a gente fica naquilo que a gente falou no primeiro slide, né? Vende almoço para pagar a janta. 85%. E como que você consegue essa taxa de renovação? Numa gestão adequada de carteira. Não é fechar e esquecer o cliente ali, que ele não vai comprar de novo de você, ele vai comprar de outro, tá? É gestão de carteira, tá, pessoal? E dá para ficar com 85% do cliente, não é impossível, tá? E lifetime, tá? Tempo médio do cliente. Então é muito importante guardar esse pilar 4, tá, pessoal? Aqui o exercício rápido, vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos clientes você tem hoje? Pensem aí. Eu espero que todo mundo saiba de cor, hein, pessoal? Sem pegar planilha, hein? Né? Quantos compram todo mês? Vocês sabem isso de cor? 3, 2, 10, né? Todo mês. Não é mês sim, mês não, tá, pessoal? É todo mês. Batidinho ali que você sabe que vai entrar um pedido dessa pessoa, desse decisor, dessa indústria, desse varejo, não importa qual segmento que seja, tá? Então, eu vou deixar essa pergunta aí para vocês, tá? Para ficar aí dentro da cabeça de vocês, né? Para quê? Para vocês partirem para ação a partir de amanhã, tá? A partir de amanhã, pessoal, é para partir com ação, tá? Funciona? Funciona. É só vocês fazerem, né, o processo certinho, sem deixar furo, sem fazer hoje, daqui 3 dias faz de novo. Não, é todo dia, tá? Aqui. O que muda, gente, quando a carteira de vocês está estruturada? Você tem uma previsibilidade de comissão,
menos pressão, mais controle sobre o faturamento e crescimento constante, tá? Isso daqui é o combo perfeito. É isso que a gente precisa buscar nas nossas representadas, tá? E é possível, tá, pessoal? Conheço também muitos representantes que estão tranquilos, tá? Conheço representantes que faturam mais de 200 mil reais por mês e que eles têm clientes de mais de 15, 20 anos, tá? Então, assim, é difícil? Não é fácil. Se fosse tudo fácil, todo mundo conseguia fazer. Mas vocês precisam começar, ter persistência, fazer o estudo dentro da carteira de vocês, levantar essa carteira, né? E fazer o processo de busca, que eu falei aqui hoje nesse webinar, de como buscar clientes recorrentes, tá? Quais os próximos passos, pessoal? Diagnosticar a carteira de vocês, analisa a base de clientes que vocês têm, quantos clientes, quantos compram todo mês, quais têm maior potencial de crescimento, porque a gente consegue crescer sim dentro de cada cliente, tá? A gente fazendo uma gestão, visitas, telefone, conteúdo rico, a gente consegue. Define uma estratégia de prospecção contínua. Para quê? Se você não tem uma carteira recorrente hoje, e você quer ter, você precisa definir uma estratégia de prospecção para mudar esse perfil da carteira. Novos contatos por semana, quantos? 5, 10? Reuniões de prospecção por mês, quantas? Novos clientes recorrentes por trimestre, quantos você quer ter, né? A previsibilidade vai começar com a sua prospecção, né? E como que você faz? A gente falou lá no início, né? Busca por segmento, quais os segmentos mais recorrentes. Entra no site das empresas para ter uma ideia de ticket médio, de quantidade mínima. Não conseguiu, vai ter que prospectar. Vai ter que ver em loco se aquele cliente é recorrente ou não, qual é o ticket médio e assim por diante, tá, gente? E estruturar a sua representação como um negócio, né? Os representantes de alta performance, eles veem a representada como um negócio, gente, como uma empresa. A gente precisa começar a olhar os nossos escritórios de apresentação como um negócio, começar a estruturar eles como um negócio. O céu é o limite. Representação, o céu é o limite. Não tem limite, depende só da gente. Tá? Então, posicionamento claro, carteira estratégica, uma prospecção estruturada, uma gestão adequada da representação, né? Não ser aqueles showman, né? Que apita, chupa pirulito, chupa cana ao mesmo tempo. Não. Vamos fazer uma gestão da apresentação, uma empresa, né? Já viu empresa que o dono ele manda e-mail, faz prospecção, marca a reunião, limpa o chão, serve o cafezinho? Não existe. Né? Essa empresa já quebrou há muito tempo. Então, a representação é a mesma coisa, é um negócio, é uma empresa. A maioria dos representantes não olham com esse olhar de empresa, tá? E aqui, pessoal, é um convite que a gente vai disponibilizar ali no chat, tá? Para quem quiser a minha ajuda para estruturar tudo isso de forma prática, tá? E mais profunda, é óbvio, tá? A gente tem o Clube de Representantes de Alta Performance, tá? Que é um grupo que a gente tem um WhatsApp, que a gente tem mentoria individual comigo, né? Estratégica para alinhar a carteira, que eu ajudo os representantes a construir uma carteira previsível, aumentar o número de clientes com processo, com ferramentas, tá? E gerar novas oportunidades com mais constância, né? E retenção de clientes e gestão de carteira, de que forma que você gere ali também o seu negócio, tá? Vocês vão chamar lá, quem tiver interesse, a nossa equipe no WhatsApp, tá bom? Para vocês saberem um pouco mais sobre a nossa mentoria, tá? Com aulas em grupo, 8 aulas, e 2 mentorias individuais comigo estratégica, tá? Como que vocês querem chegar no final do ano, pessoal? Amanhã já começa, hein? Que a gente conversou aqui, tá? Agora, pessoal, eu vou parar de compartilhar aqui para a gente ver quem ficou com dúvidas, tá? Vamos lá. Alguma dúvida, pessoal? Estão com dúvidas? Não estão? Alguém quer falar alguma coisa? Oi, Dilson, você está aí? É?
Bacana que você conseguiu participar, hein? Fico feliz de te ver aí, viu? O Odair. E aí, pessoal? Alguém tem dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Hum? Espero que vocês estejam gostando, vocês tenham gostado desse webinar. A gente fez com muito capricho aí para vocês. E aí, alguém quer perguntar alguma coisa? Não tem dúvida? Então, ó, não tem dúvida, todo mundo saindo tinindo daqui, hein? Todo mundo craque, é isso? Hum? Todo mundo craque hoje? Hein? Entendeu tudo, Daí? Bacana. Comecem a aplicar amanhã, viu? O Dair, o Dilson, o resto do pessoal que está aqui. Comecem a aplicar, porque vai dar resultado, tá? E eu espero vocês no próximo webinar, tá? Próximo webinar é o mês que vem. Quem não está na nossa comunidade Conecta, pode chamar também nesse telefone que foi disponibilizado, tá bom? Para entrar na comunidade, que a gente passa também o webinar lá, o link. E até o próximo webinar, no próximo mês, tá bom, pessoal? Obrigada aí por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado bastante. Boa noite para vocês. Até mais.